Almoço está entrando na sua casa com as principais informações da sua região e de todo o estado nesta sexta-feira, 26 de agosto. Madrugada teve 4 bloqueios com pneus queimados. Já chega a 14 o número de manifestações com estradas interrompidas pedindo melhores salários para os policiais militares. A vida além da morte. Na sua opinião, é possível se comunicar com quem já morreu? O Jornal do Almoço desta sexta-feira fala sobre espiritismo. Uma médium responde ao vivo todas as dúvidas sobre reencarnação e comunicação com os mortos. A gente começa o Jornal do Almoço de hoje falando de um assunto que mexe com todo mundo. O que acontece com as pessoas depois da morte? Será que é realmente o fim da vida? Algumas religiões, como o espiritismo, acreditam na sobrevivência da alma depois da morte física. A crença na reencarnação já foi tema de diversos filmes e novelas. E tem histórias muito bonitas também na vida real. A repórter Roberta Saliné foi conferir. Morreu foi o corpo, a matéria. E eles estão na rua, estão em todo lugar. Dentro de um ônibus, por exemplo. Em qualquer lugar eles estão. Por que eles estão? Muitos não sabem que já partiram. Dizer adeus a quem se ama é sempre doloroso. Nas novelas, nos filmes. As cenas de despedida emocionam e fazem chorar. Na vida real não é diferente. Quem não tem na família alguém que partiu, quem não tem um amigo querido que já não está aqui. Eles morreram, para onde foram? A doutrina espírita traz uma explicação que em muitos casos conforta as famílias. Foi assim que Yara conseguiu superar a morte do filho San Martín, de 27 anos, num acidente de trânsito. Ela fundou um brechó beneficente que troca roupas usadas por alimentos e diz que a caridade, exercitada diariamente, lhe trouxe de volta a alegria de viver. A primeira mensagem que eu recebi fazia 7 meses. E é uma coisa assim que tu não consegue falar, chora só, porque eu estava muito bem e que não era para mim chorar, que ele estava junto com meu pai. Então foi muito emocionante. O médium Chico Xavier dizia que a comunicação entre os mundos é como um telefone que toca sempre de lá para cá. Ele é conhecido no mundo inteiro por psicografar livros e cartas. No filme As Mães de Chico Xavier, algumas dessas histórias são contadas. Divaldo Franco, outro médium respeitado, teria o dom de incorporar os espíritos. Aqui podemos observar a transformação da voz do médium. Essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. Para a voz do espírito do médico Bezerra de Menezes. Da aflição e jornadeamos na ignorância. Maria Helena também diz ser capaz de transmitir mensagens de quem já partiu para quem está ainda por aqui. Eu me olhava no espelho, menina assim, me olhava, pensava assim, sou tão velha, tão envelhecida. Não sabia. Por que será que eu pensava assim? Já não sabia que era influência, sim. Era então um espírito, sim, já envelhecido, sim, que se olhava no espelho através de ti. Através de mim. Ela explica que é uma médium clarividente. Porque a clarividência, tu vê independente de estar com os olhos abertos ou não. Existem espíritos que sempre se comunicam com você, aqueles que já são assim habituês aqui da tua casa ou da tua vida, e existem outros que vêm apenas para dizer, olha, Maria Helena, diz para aquela pessoa que eu tô bem. Às vezes acontece. Enfermeira de formação, Maria Helena trabalhou muitos anos com pacientes terminais e conta que assistiu muitas vezes ao momento da morte física. Numa das vezes, a paciente era uma jovem muito grata pela atenção da enfermeira. As cenas descritas por ela são semelhantes às que assistimos no cinema ou na TV. Eu senti que ela saía do corpo como quando a gente troca a roupa aqui, levanta, sai assim, ó. O espírito dela em luz. Ficou aquele corpinho ali, delicado, terno, sem força nenhuma, e ela luminosa. Luminosa, só senti que ela fazia com os braços assim, e aquele olhar, sabe aquela êxtase? Assim ela estava. A crença de que a vida continua vai além. Para os espíritas, vivemos muitas vidas e voltamos várias vezes até que a nossa evolução espiritual se complete. É a reencarnação. Na novela Almas Gêmeas, os personagens de Serena e Rafael teriam vivido várias vidas juntos.
E assim, segundo o Espiritismo, estamos sempre cercados de pessoas que nos fazem crescer, pelo amor ou pelo sofrimento. Mas tudo isso teria sido uma escolha nossa antes mesmo de nascermos nesta encarnação. A certeza que eu tenho que ele está vivo, que um dia a gente vai se reencontrar, isso aí me dá muita força. O espírito se encontra, por exemplo, caminhando numa estrada muito florida, lá no meio daquelas flores, vem surgindo aquele ser amado, nos buscar. Sempre teremos um espírito que vem nos receber, de saber que nada terminou. Essa reportagem revela muito bem o que pensam e no que acreditam os espíritas. Mesmo quem é de outras religiões, no momento da perda de alguém querido, muitas vezes acaba se aproximando do espiritismo. Você acredita na vida depois da morte, em reencarnação, na comunicação entre vivos e mortos? Tem curiosidade sobre esse assunto? Quer tirar alguma dúvida? Está conosco hoje a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth Barbieri. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. Obrigada. Faça a sua pergunta ligando 84010394 ou então mandando um tweet para @JRBSTV. Aí está a primeira pergunta para a senhora. Olá, como é possível se comunicar com os mortos? Pois bem, a comunicação com os mortos, ela se dá através da mediunidade, que é uma disposição orgânica que nós trazemos e todos nós somos mais ou menos médiuns. Alguns têm essa disposição mais aperfeiçoada e a habilidade se dá de uma forma mais ostensiva. Podemos nos comunicar com os chamados mortos através da psicografia, que é a escrita, da psicofonia, que é aquele momento em que os espíritos falam através do médium, da vidência, da audiência, isto falando nos efeitos chamados inteligentes. Bom, e há um período de espera depois da morte para que a pessoa possa se comunicar com as pessoas que ainda estão vivas? Não há uma regra geral. Isto vai depender do momento que nós chamamos perturbação espiritual. Quanto mais afeiçoado, apegado à matéria, mais dificuldade tem o espírito de se reconhecer numa outra dimensão e também de viabilizar uma comunicação. A Magda está ao telefone, quer fazer uma pergunta? Pois não, Magda? Bom dia, Jornal do Almoço e a todos. Na verdade, a minha única pergunta, por crer demais de que realmente o desencarne vai ser tranquilo e a reencarnação ela vai ocorrer, como, de fato, tranquilizar os familiares e conscientizá-los de que realmente estaremos bem, para que possamos com isso fazê-los sofrer menos dentro da materialidade, né? Então essa é a minha dúvida, por ter filhos e mãe já, filhos adultos e mãe já de idade. Obrigada. Estimular os familiares a buscar a espiritualização. O que nos faz temer a morte é o desconhecimento sobre esta realidade. E também estimular a vida, a viver bem. Quem vive bem, morre bem e entende bem a morte. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais algumas dúvidas para a senhora esclarecer para a gente.